Olá, pessoal! Mais uma vez a gente se encontra aqui pelo nosso canal no YouTube, né? O Arthur Bernardi, treinador. Estou aqui mais uma vez, se você não me conhece. É um prazer recebê-lo aqui para que a gente possa conversar sobre bola, né? Nós falamos sobre futebol constantemente. Queria te agradecer por você estar aqui, pedir que você compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, Arthur Bernardi, treinador. É muito importante você me dar essa moral e a gente está sempre trazendo alguns conteúdos assim de boa relevância para você. Falar de Flamengo, se eu não estou equivocado, é Deportivo Táchira. É um time venezuelano, né? E esse time deu um pouco de trabalho para o Flamengo, porque o Flamengo jogou de uma forma lenta. Primeiro tempo do Flamengo eu tive computando, eu marquei no cronômetro quanto tempo levava da defesa, Léo Pereira, Léo Ortiz, chegar até no Gerson, até passar da linha do meio do campo, eram 10 toques cada atleta, o atleta dava 1, 2, 3 toques, não pode. No futebol de hoje, em que a gente está no século XXI, na velocidade que está jogando, eu não sei se era porque a equipe do Flamengo estava dosando ou esperando o momento certo, mas na verdade é o seguinte, em futebol não dá para você ficar esperando muito, ainda mais quando você está pressionado e tem que vencer aquele jogo. Um jogo de Libertadores que tem 60 mil pessoas no estádio, ainda mais uma equipe como a do Flamengo que tem um investimento muito alto, evidentemente que o torcedor sabe disso tudo, ele não fica satisfeito quando terminou o primeiro tempo 0-0, foi vaia daqui, vaia dali, isso atrapalha todos os envolvimentos, encadear dos resultados do trabalho no futuro. Mesmo sabendo que o Felipe Luiz está assim, nesse período que ele está trabalhando, ele perdeu pouquíssimas vezes, eu não sei qual é o número, mas é um número bem baixo. E isso tem uma tremenda uma relevância na história e no currículo de um ex-atleta e treinador começando agora. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que o Flamengo, para jogar um campeonato mundial, ele vai ter que acelerar muito a bola, porque veja bem, quando você acelera os movimentos, você também tem que acelerar a bola, porque são duas situações acontecendo, o corpo e o implemento que é a bola. Quando você começa a mudar de direção, você pode ver que você pode acompanhar meu dedo aqui, ó, eu estou fazendo uma série de movimentos que eu vou fazer eles mais lentos, mas se eu fizer eles mais rápidos, ele vai confundir um pouco, você não sabe o que eu estou querendo fazer. E se nesse mesmo movimento tem uma bola andando aqui, você se mexendo, você confunde a avaliação do adversário. E se você tem boa técnica, piora mais ainda. Lembra do Barcelona como jogava na época do Guardiola? As minhas equipes, eu tenho trabalhos montados em que a gente faz muito isso, de dificultar a percepção do adversário quando você toca rápido e muda de direção o tempo todo. Para isso tem que ter muita força, muita potência, muita velocidade, boa técnica e principalmente inteligência e bom treinamento de inteligência. Inteligência emocional, tudo isso aqui está dentro do contexto de um trabalho que a gente costuma fazer. Eu, assim, acho engraçado estar falando sobre isso, porque há muitos anos, desde que eu jogava, eu aprendi a jogar rápido. Por quê? Quando eu estive na América Central aprendendo o futebol profissional, que eu me profissionalizei fora do Brasil, eu jogava com ex-atletas de seleção uruguaia, seleção argentina, peruana. Então esses ex-atletas já com seus 34, 35, 36 anos, ainda queriam ganhar algum dinheiro e eu jogar lá na América Central. E ali foi quando foi a minha escola, foi em cima desses atletas, né? Isso me fez entender o seguinte, quanto mais rápido eu tocar a bola, eu não levava cotovelada no rosto, levei duas no nariz, tá? Quebrei meu nariz todo. Isso fez com que eu criasse uma defesa. Qual era a defesa? Era acelerar o jogo e eu me movimentar o mais rápido possível para os caras não me pegarem. E foi o que acontecia. O meu entendimento a partir desse momento foi que o jogo tinha que ser dessa forma. E hoje, isso há quantos anos atrás? Eu comecei a jogar em 1975, era um garoto ainda. E até hoje, a minha cabeça sempre funcionou assim quando eu montei todo o meu trabalho para ser treinador. A história é a seguinte, todas as vezes que a minha equipe tem um entrosamento, nesses fundamentos que eu acabei de citar aqui, a gente progride muito, acelera muito, são 14 toques, olha só, 14. 1, 2, 3, não é um atleta dando 3 toques e você considerar um. Eu não estou falando do atleta, quantos toques você dá na bola para você chegar no gol adversário. 14, 15, 13. Ah, mas saía da onde? Da intermediária para frente, é onde a gente começava a trabalhar dessa forma. E isso me deu números expressivos.
Ah, mas você não ganhou nada? Tem sempre aquele cara crítico que quer falar isso para falar, discutir que as tuas ideias de jogo são ruins. Tem muita gente que não teve grandes resultados com troféus, mas teve grandes resultados com pessoas, com famílias. Você desenvolver a capacidade de cada grupo, de jogadores que eram inexpressivos e se tornaram expoentes. Tudo isso está dentro de um pacote que se chama sucesso, sucesso de fazer pessoas melhores. Então, o nosso trabalho sempre foi assim. Voltando ao caso do Flamengo, se o Flamengo quer jogar um campeonato mundial com todo o talento que ele tem, mesmo tendo jogadores, o chileno está machucado, o De La Cruz está machucado, tem mais uns dois lá machucados, eu acho o seguinte, que tem que acelerar muito as peças e o jogo e a bola tem que estar sempre acelerada. Você não pode dar margem de erro na hora que você está trabalhando com lentidão, esse é um erro. E o adversário perceber o que você quer. Ou seja, você só pode jogar o futebol de hoje se você surpreender com jogadas inteligentes, bem ensaiadas, aceleração o tempo todo, transições bem rápidas, usando sempre os corredores laterais para atrair, finalizando por dentro. Tem várias variantes que você pode criar no dia a dia, quando você cria treinamentos táticos para que eles possam exercer essa função. Por isso que eu digo que o atleta na parte cognitiva e intelectual, ele tem que estar muito bem treinado. Ah, você treina isso? Lógico que a gente treina tudo. O corpo, o físico, as sinapses, os neurotransmissores, tudo trabalhando para que você possa ter boas execuções. E outra coisa, se preocupar muito pouco com a arbitragem. Eu me lembro quando o Barcelona jogava, na época do Guardiola, eu estava na Coreia, 2009, 10, essa época até 15, 16, depois trocou o Guardiola, saiu, entraram outro treinador, até chegar o Luiz Henrique também, que é um ótimo treinador. Eles davam uns toques tão rápidos com mudança de direção que todo mundo ficava olhando aquilo e ficava assim, criou o tic-tac, né? Esse é o tic-tac. O Brasil sempre jogou assim, tocando rápido. Eu estou fazendo um estudo sobre das épocas do futebol de antigamente com o de hoje, e esse estudo está sendo muito interessante para mim, para eu tenho argumentos para mostrar para as pessoas do hoje, que antigamente se jogava muito rápido e todo mundo pensa que era lento. É engraçado, né? Eu posso provar que não era tão lento. Algumas mecânicas não eram tão rápidas como agora, né? Mas o gramado também não era como é o de agora, as circunstâncias de jogo eram outras. Hoje tem câmera, tem cartões. Eu me lembro do Pelé tomando um carrinho por trás na lateral. Pô, o Pelé estava assim, o cara entrou por trás, não foi pela frente não, por trás. Eu não sei como é que não teve fratura ali. Uma coisa assim irracional. E os caras levantavam e iam para o jogo. Se fosse hoje, pô, não ia acontecer. Porque são muitas câmeras, é o quarto árbitro, é todo mundo ali em cima e a punição é forte. Então, para sintetizar o que eu estava vendo do Flamengo, o Flamengo não pode jogar nessa lerdeza, nessa, vamos dizer assim, nessa lentidão que estava no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Wallace entrou, o Wallace Ryan, ou Rian, alguma coisa assim, o sobrenome dele, o Wallace é um jogador tático, um jogador rápido, um jogador que tem característica do Bruno Henrique, tem boa técnica, é um atleta que o Felipe Luiz conhece bem, eu conheço assim as pessoas que trabalham com ele. Esse garoto vai dar muitos frutos ainda para o futebol brasileiro. É a mesma coisa do Ryan, lá do Vasco, que eu sempre falei, bota o Ryan aqui, o Ryan vai trabalhando, que ele vai chegar, vai acontecer. O Fernando Diniz já começou a pegar, o garoto é alto, é forte, bate bem na bola, é rápido. Tá aí, já está para ser vendido, já tá, hoje o nome dele está sendo cogitado para tudo quanto é lado. O Fernando Diniz chegou tem 20 dias, 15 dias. Então as pessoas demoram muito a enxergar o óbvio. E quem está no dia a dia ali, que está acostumado a trabalhar, que tem um mínimo de racionalidade para trabalhar, ele vai enxergar isso e já vai colocar o atleta na posição certa. Não tem como dar errado. A questão de tempo. Voltando ao Flamengo, quando entrou o segundo tempo, que o Wallace entrou outros jogadores também bem rápidos, o time pegou um gás diferente. E eu queria fazer uma menção para essa mexida do Felipe Luiz, que foi muito boa. Além dele botar o Varela no meio, ele tirou um volante específico, pegou o Varela, que é um jogador polivalente, botou ali no meio, deu uma dinâmica, o Varela marca muito, melhorou o potencial de oxigênio dentro do meio campo, acelerou o jogo. Por isso que eu estou falando, o primeiro tempo foi lerdo, o segundo foi acelerado. E aí sai o gol de bola parada, isso deu a vitória ao Flamengo.
E para mim o Léo Pereira faz bons jogos. O Léo Pereira é um atleta assim que ele surpreende muito porque ele aparece em muitos momentos fazendo gols que ninguém imagina. Ele saiu do meio do grupo ali, ó, escapou e a bola muito bem colocada do Luiz Araújo. Ele fez um gol, realmente boa técnica. E eu conheço bem ele trabalhou comigo no Atlético Paranaense, eu fico muito feliz de ver o crescimento dele. Então, para se jogar um campeonato mundial, a gente tem que ver o futebol brasileiro jogando muito mais rápido. E eu já disse isso aqui nas minhas gravações, que o Palmeiras é o time que mais compete no futebol brasileiro. Ele tem uma capacidade de competir impressionante. A condição técnica e física, principalmente a física dos jogadores, ela é bem apurada. Então eu acho assim, esse é um trabalho que eu admiro do Abel com a sua comissão. Agora, falando em Abel, eu só não concordo com essas fugir do Flamengo para ir para o Palmeiras, porque o tempo já vai acabar. Eu só não concordo com essa briga com a arbitragem, essa indisciplina. E eles reclamam muito da arbitragem no Brasil. Eles, até uma pessoa que não foi lá do Palmeiras, uma outra pessoa que eu não me lembro quem foi, disse que isso aqui é coisa de terceiro mundo. Eu acho que a gente não pode tratar o nosso país dessa forma. Pode até ser de terceiro mundo, mas a gente não deve falar isso porque, afinal de contas, quem está vindo de lá para cá tem que dar bons exemplos e nem sempre acontece isso. Por exemplo, o Abel Ferreira, quantas vezes já foi expulso do jogo? Várias. Eu acho que ele é o recordista mundial de expulsões e de cartões amarelos. Então, isso aqui é uma coisa meio complicada de comentar, mas eu quero só para finalizar esse nosso bate-papo dizer o seguinte: os clubes que vão jogar o Campeonato Mundial, eles vão ter que fazer realmente uma aceleração muito grande, fazer um jogo muito competitivo para que a gente possa realmente, né, marcar uma passagem interessante nesse Campeonato Mundial, que vai ser assim muito interessante e marcante importante também, mas importante para todos que estiverem competindo, principalmente aqui no Brasil, que é uma novidade esse Campeonato Mundial. Tá bom? Esse é o nosso papo de hoje. Se inscreva no meu canal, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.